A WWE é uma empresa de wrestling que já existe há décadas. E ao longo das décadas ela vem criando nomes e superstars cada vez mais relevantes e fazendo histórias de diferentes tipos. Porém, nessas histórias e nesses superstars que ela cria, houveram coincidências bizarras que aconteceram nos últimos anos. Por isso, no vídeo de hoje, vou falar sobre isso. Coincidências bizarras que aconteceram na WWE. Então, bora falar sobre isso. Roman Reigns e John Cena. Roman Reigns é um superstar que foi moldado muito cedo para ser top guy, já que em 2014, logo após o Shield acabar com Seth Rollins traindo a equipe, Roman Reigns começou a ser colocado no caminho para ser o top guy. Só que o Roman Reigns não estava pronto. Ele literalmente era um cara sem carisma, chato e entediante, a qual não tinha nenhum traço da sua personalidade que era apegável, carismático, que você pudesse se entreter com ele promando ou ele agindo. Era simplesmente muito chato. E a WWE, somente em 2020, depois de perceber que o Roman Reigns não deu certo, fez ele dar certo, tornando ele heel, fazendo ele ficar do mal. E agora vem outra coincidência, John Cena. John Cena, que também no começo ele não deu certo com o personagem que ele tinha, já que a WWE percebeu que o John Cena era um personagem vazio. E seu grande momento naquela época, seu grande destaque foi dar um tapa no Kurt Angle e dizer aquela famosa frase, Ruthless Aggression. E esse foi o seu auge. A WWE não viu potencial nele e quase demitia ele. Se não fosse uma grande mudança, ele não seria o cara que é hoje. Então, literalmente, John Cena precisou ter uma grande mudança para se tornar o top guy da empresa, o top guy que a gente se apega, o top guy que tem carisma, igualzinho o Roman Reigns em 2020. Isso aconteceu com John Cena em 2002, quando ele veio com o Dr. Tuganomics, que era seu personagem heel. Então, dois personagens que para chegar ao seu auge tiveram que tornar heel, que os seus personagens faces no começo não deram certo. Bray Wyatt sendo enterrado pelo Randy Orton 2 vezes. Sim, o Bray Wyatt ele foi enterrado pelo Orton. A primeira vez foi com seu personagem Broken, que é aquele personagem pós White Family, aquele personagem que era sozinho, que foi em meados de 2017 até 2018. E o Bray Wyatt, com esse personagem Broken, ele conseguiu finalmente ter um mundial no Elimination Chamber de 2017, finalizando o AJ Styles, que era o ex-campeão mundial antes do John Cena, que era campeão naquele momento. E o Bray Wyatt entrou numa rivalidade contra o Randy Orton, que tinha traído o seu time, que era o Bray Wyatt, o Luke Harper e o Randy Orton. Eles lutaram na WrestleMania e o Bray Wyatt foi oficialmente enterrado pelo Randy Orton, já que no seu grande momento de conquista, ganhando o Mundial, rapidamente acabou com o Randy Orton pegando o título dele na WrestleMania. E a segunda vez foi em 2021 na WrestleMania, a qual o Randy Orton já vinha de uma rivalidade com o Bray Wyatt, no caso The Fiend Bray Wyatt, e na WrestleMania ele perdeu para o Randy Orton, logo após a Alexa Bliss, que era parceira do The Fiend Bray Wyatt, o distrair. E o Bray Wyatt foi demitido da empresa logo após ele perder para o Randy Orton. Então, o Randy Orton é responsável por enterrar o Bray Wyatt 2 vezes. Bloodline e Undisputed Era. A Bloodline e a Undisputed Era, ou Undisputed Era, mais fácil de falar, né? Vamos ser sinceros, tiveram o mesmo booking. Como assim o mesmo booking? Vamos lá. Roman Reigns e Bloodline.
Roman Reigns sempre vence os seus combates, na maioria das vezes com ajuda, igual a Undisputed Era, sempre com seus parceiros o fazendo ganhar, atrapalhando o seu adversário e carregando, vamos dizer assim, o campeão. Igual acontecia com o Adam Cole no NXT, já que o seu time o carregava. Aí você pode pensar, mas isso é só semelhança, não tem muita coincidência nisso. Ah é? A Undisputed Era acabou com um dos seus membros traindo um ao outro. No caso da Undisputed Era, Adam Cole ataca o Kyle O'Reilly, assim traindo o seu próprio time. Na Bloodline, Sami Zayn trai a Bloodline, atacando o chefe da tribo, Roman Reigns, no Royal Rumble. Olha só que coincidência bizarra. Kofi Kingston boteando em 2 anos seguidos em 2 Royal Rumbles que foram ruins. O primeiro bote do Kofi Kingston foi em 2022, a qual em todo o Royal Rumble o Kofi Kingston faz uma imitagem e consegue se salvar de ser eliminado. Isso acontece desde 2012, se eu não me engano, onde todos os Royal Rumbles em todo ano o Kofi Kingston consegue se salvar alguma coisa de última hora que aparece que impede ele de tocar os 2 pés no chão. E para você que não sabe, o adversário só é eliminado do Royal Rumble quando ele toca os 2 pés no chão. Precisa dos 2 no chão, não só um. E nos 2 Royal Rumbles que o Kofi Kingston errou na hora de fazer a imitagem, os 2 Royal Rumbles foram ruins. Então é uma coincidência muito estranha. E os 2 Royal Rumbles que ele errou a imitagem, os 2 Royal Rumbles foram ruins. 2022 e de 2023. Seth Rollins e Brock Lesnar foram enterrados na mesma WrestleMania. O Seth Rollins estava no seu grande auge após ganhar o título universal, que por outra coincidência foi em cima do Brock Lesnar na WrestleMania 35. E ele perdeu esse reinado saindo de vez da rota só pro The Fiend Bray Wyatt. E depois dele perder para esse reinado, ele fez uma heel turn após seu time do Survivor Series perder, e a heel turn aconteceu em cima do Kevin Owens. E eles começaram uma rivalidade até a WrestleMania. Rivalidade que acabou com o Kevin Owens ganhando do Seth Rollins, que tinha acabado de tornar heel. E foi um enterro, já que o Seth Rollins, após isso, nunca mais foi o mesmo. E do outro lado temos o Brock Lesnar, que também estava no seu auge em 2019, já que ele foi campeão, uma vez campeão universal e outra mundial nesse ano. Uma delas recuperando do Seth Rollins durante o seu reinado, fazendo cash-in, e outra em cima do Kofi Kingston, já que ele foi o responsável por acabar com o reinado do Kofi Kingston, do Kofi Mania. E ele também teve uma luta na WrestleMania 36, a qual ele perdeu para o Drew McIntyre, que era o campeão do Royal Rumble daquele ano. E depois de ele perder para o Drew McIntyre, quando ele retornou, ele não foi mais o mesmo cara, ou seja, o Brock Lesnar foi enterrado, já que ele deixou de ser a besta encarnada e começou a ter muitas derrotas. E ambos, Seth Rollins e Brock Lesnar, por coincidência, foram enterrados na mesma WrestleMania.